Olá, nós estamos iniciando a nossa primeira aula sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Nesta aula, nós vamos trabalhar os princípios fundamentais do nosso Código de Ética. O Código de Ética do Psicólogo é regido por 7 princípios fundamentais. Ele foi escrito de maneira a dividir em 7 tópicos os princípios fundamentais que vão reger todo o nosso Código de Ética. Neste tópico, que nós chamamos de princípios fundamentais, nós vamos discutir elementos subjetivos como dignidade, negligência, relações de poder, etc., que estão associadas, elementos que estão associados ao nosso Código de Ética. O primeiro princípio do nosso Código de Ética diz que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, nesse primeiro princípio, nós vemos que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito, por isso todas as nossas atuações têm que ser pautadas no respeito à pessoa humana, seja ela quem for, respeito às instituições, respeito aos princípios éticos e na promoção da liberdade. Nenhuma prática do psicólogo pode estar associada a algum tipo de aprisionamento ou de perda ou de descompromisso com a liberdade das pessoas. Nenhum ato nosso pode significar perda de direito de pessoas, por exemplo. Também respeito da dignidade, da igualdade das pessoas. A psicologia é uma ciência que pretende promover as pessoas e quanto mais saudáveis, mais atendidas, mais dignas elas serão. Por isso, a dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética. A integridade do ser humano. Nós nunca podemos fazer nada, nenhum ato, que fira a integridade do paciente, do cliente, da pessoa que está sendo atendida. E apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração conhecida, que você pode procurar na internet, ler com cuidado, e é uma declaração que é válida para o mundo inteiro, em todos os países que estão associados à Organização das Nações Unidas. Por isso, quando nós falamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós englobamos uma série de valores e princípios importantes para o nosso trabalho. O segundo princípio diz que o psicólogo trabalhará visando a promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, nós vamos atuar, trabalhar, sempre promovendo a saúde dos nossos clientes individualmente, a saúde coletiva, a saúde das pessoas de um modo geral, a qualidade de vida. Nosso trabalho visa permitir que o cliente, o paciente que será atendido por nós, tenha qualidade de vida melhor, capacidade de viver de maneira mais ampla, mais plena. E não só das pessoas, mas também das coletividades. Ou seja, nós também vamos trabalhar com grupos. A disciplina que vocês estudaram ou estão estudando de psicologia social é uma disciplina que trata a maneira como a psicologia atua nas coletividades, nos grupos, na sociedade, nos diversos segmentos da sociedade. Por isso, um dos compromissos da psicologia é atuar não apenas enquanto atendendo uma pessoa, mas também atendendo grupos e atendendo a coletividade. E o trabalho do psicólogo contribuirá para a eliminação
de quaisquer formas de negligência. E nós temos muitos focos de negligência no nosso tempo. Negligência em relação à criança, em relação aos menos favorecidos, os pobres, negligência aos idosos, negligência em relação às mulheres e também discriminação. Nenhum tipo de discriminação pode ser tolerado pelo psicólogo. Discriminação em relação a gênero, em relação à cor da pele, em relação à etnia, em relação ao tipo de trabalho que as pessoas desenvolvem. Não há nenhuma razão para a psicologia trabalhar mantendo qualquer tipo de discriminação. Por isso, a necessidade que nós temos de trabalhar de maneira efetiva para extirpar todo tipo de discriminação. E também exploração e violência. Nós sabemos que o nosso país é marcado por diversos tipos de exploração. Exploração contra a criança, exploração contra o adolescente, contra a mulher, contra o pobre, contra os grupos menos favorecidos. E a mesma coisa se aplica à questão de violência. Violência sexual contra a mulher, violência física e sexual contra a mulher, criança e adolescente, violência de grupos, violência contra os grupos menos favorecidos. E tudo isso a psicologia vai combater no seu trabalho. E nenhum tipo de crueldade ou de opressão será permitido no nosso trabalho. Nós vamos trabalhar para extirpar todas essas mazelas: violência, discriminação, negligência, opressão, exploração, e vamos trabalhar para promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas. O princípio fundamental: o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Esse fundamento nos enche de responsabilidade. Ele exige que o psicólogo tenha uma leitura crítica da sociedade, desvendando aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que é ideológico, aquilo que é mascaramento da realidade. Esse princípio fundamental nos leva a entender como a profissão de psicólogo é fundamental na sociedade. Nós temos uma responsabilidade social de apresentar para as pessoas uma leitura menos ingênua da que é apresentada pela sociedade geral. Por isso, o curso de psicologia é dotado de disciplinas como filosofia, antropologia, sociologia, e todos os princípios que nós aprendemos éticos durante o curso, para que nós tenhamos condição de atuar com responsabilidade social, oferecendo para a sociedade uma leitura crítica, seja do ponto de vista econômico, político, uma leitura crítica da realidade. Por isso o texto foi muito bem escrito, dizendo que nós vamos apresentar uma leitura crítica e histórica da realidade política, econômica, social e cultural. O quarto princípio diz que o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Esse princípio fala da nossa responsabilidade como psicólogos e nos chama à responsabilidade de nós nos aprimorarmos o tempo todo. Possivelmente você vai encontrar psicólogos e psicólogas que a última formação que tiveram, a última vez que se aprimoraram profissionalmente foi no curso de graduação. Isso já aconteceu há muitos anos. Quando isso acontece, o psicólogo está quebrando um princípio fundamental do nosso código de ética, que é o princípio de assumir responsabilidade social para aprimorar a psicologia como uma prática atualizada. Nós precisamos nos aprimorar para fazer com que a psicologia alcance mais pessoas, com que ela seja mais efetiva. E por isso esse princípio discrimina de maneira bem clara o objetivo do aprimoramento profissional,
que é contribuir para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Cada vez que nós estudamos, fazemos cursos, participamos de congressos, participamos de simpósios, fazemos leituras, mesmo depois de terminada a graduação, nós estamos cumprindo este princípio fundamental que está exposto no nosso Código de Ética, é o quarto princípio. O quinto princípio diz que o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Bom, uma das coisas que os psicólogos são acusados é que a psicologia é uma ciência elitista. As pessoas dizem mesmo que nós somos uma ciência que privilegia apenas alguns segmentos da sociedade. Poucas pessoas pobres e desfavorecidas têm acesso aos serviços de psicologia. O que esse princípio fundamental trabalha é que cada um de nós, cada psicólogo, deve atuar de maneira séria no sentido de promover a universalização da psicologia. Fazer com que pessoas de todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas, tanto homens como mulheres, como crianças, adolescentes, jovens e idosos, pessoas saudáveis ou pessoas que estejam hospitalizadas, pessoas que estejam aprisionadas, que estejam asiladas, todas essas pessoas precisam ter acesso aos benefícios da psicologia. E é um dos princípios nossos fundamentais que o psicólogo trabalhará para contribuir de maneira bem efetiva para que a psicologia seja disseminada na sociedade, entre em todos os segmentos, beneficie todas as pessoas. Ou seja, este princípio trabalha com a ideia de que nós somos responsáveis pela quebra do paradigma que atualmente temos de que a psicologia é elitizada, dirigida apenas para poucas pessoas da sociedade. O sexto princípio fundamental diz que o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Bom, uma das coisas que faz com que a psicologia seja aviltada, seja trabalhada de maneira vil, tratada de forma vil, é a nossa situação de desconhecimento que a sociedade tem da psicologia. A sociedade conhece pouco o trabalho do psicólogo. Por isso, muitas vezes, nós nos deparamos com piadinhas, brincadeiras de mau gosto, xistes, que servem para desvalorizar o trabalho do psicólogo. O texto que nós estamos lendo aqui, o sexto princípio fundamental, diz que é nossa obrigação zelar para que o nosso trabalho seja feito, seja realizado de maneira digna, de maneira que rejeite as situações em que a psicologia seja tratada de maneira vil, de maneira degradante. Por isso, o tempo todo, nós como psicólogos precisamos nos aprimorar, precisamos crescer profissionalmente, para apresentar cada vez um trabalho mais íntegro, mais digno, que mais favoreça os clientes, os pacientes, as pessoas que vão cruzar o nosso trabalho, para que nós tenhamos condições de denunciar todas as formas de aviltamento, de diminuição, de desvalorização do trabalho do psicólogo. O último princípio fundamental, que é o sétimo, diz que o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações de poder sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste código. Bom, todas as relações humanas são permeadas por relações de poder. Essa discussão é uma discussão importante para a psicologia, porque esse princípio fundamental, o sétimo,
princípio fundamental, nos diz que nós precisamos tomar cuidado quando as relações de poder influenciam o nosso trabalho. Quando as relações de poder fazem com que nós assumamos posturas que não correspondem com a dignidade e com os princípios éticos que regem o nosso trabalho. O psicólogo vai considerar sempre as relações de poder e de que maneira essas relações de poder impactam a sua atuação. Por exemplo, o psicólogo que trabalha numa empresa, ele tem um patrão. Ele tem os seus objetivos, que são sublimes. Melhorar a qualidade de vida dos clientes, trabalhar para que os clientes cresçam e encontrem desenvolvimento profissional satisfatório, oferecer treinamento e desenvolvimento para todos aqueles empregados. Os seus clientes numa empresa são os seus empregados, são os seus colaboradores. Você vai, como psicólogo, numa empresa, fazer uma série de atividades que vão beneficiar de maneira direta os empregados. No entanto, sobre você existe um poder maior, que é o poder do empregador. O psicólogo na empresa é empregado, recebe ordens. Há uma relação de poder clara sobre nós que trabalhamos em empresas. Esse artigo serve para nos prevenir de que as relações de poder não podem fazer com que o psicólogo rompa com princípios e paradigmas éticos que constam no nosso código de ética. Por isso ele diz de maneira bem clara que nós devemos nos posicionar de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Bom, esses são os 7 princípios que nós encontramos no nosso código de ética. Os princípios fundamentais do código de ética profissional do psicólogo, o código apresenta fundamentos subjetivos importantes para balizar a atuação do profissional a partir de princípios inegociáveis, que são a busca da dignidade, da integridade e da igualdade dos pacientes ou das pessoas que forem atendidas por nós. A luta pela saúde, pelo bem-estar, pela qualidade de vida das pessoas, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. O empenho para combater a negligência, a crueldade, a opressão, a violência. A ênfase no desenvolvimento da responsabilidade social do psicólogo em todo o seu labor. A exigência do aprimoramento profissional por parte do psicólogo. O envolvimento do psicólogo no trabalho de tornar a psicologia uma ciência acessível a todas as camadas sociais. A defesa da profissão impedindo a sua desvalorização e a banalização da psicologia. E, por fim, o desenvolvimento de uma consciência crítica que permita ao psicólogo denunciar estruturas perversas de poder que estejam influenciando negativamente o desempenho da profissão e os objetivos últimos da ciência psicológica. Por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos discutir os deveres fundamentais do psicólogo. Até mais!